O poder de 5 minutos. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio na Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, gente que treina gente e que está treinando junta. E aqui nós fazemos exatamente isso. Nós treinamos juntas, fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas. E a constância, o dia a dia, essa observação, essa boa vontade, nos leva do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra O, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para construirmos, conquistarmos uma vida mais leve. O do que de ócio, descompressão saudável, diversão, hobby, prazer. E nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos sobre sentir o prazer da satisfação das necessidades fisiológicas. É sobre treinar essa área, esse músculo, entre aspas, mental e emocional de sentir prazer, de voltar a sentir prazer. Uma área que em pessoas que têm uma vida mais pesada, levam a vida mais pesada, vai embotando essa área do prazer, essa área de sonhar, essa área de sentir a vida. Então, se concentra na satisfação do dia a dia. Quando você se alimenta, quando você bebe uma água, quando você respira, quando você faz xixi e cocô. Nós já conversamos sobre isso. Você tem feito isso? Tem treinado essa área do prazer? A próxima pedra fundamental é o ciclo vicioso, que caminha para o limbo de dopamina, que é limbo de dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. E só depois vai para o ciclo virtuoso. Existe esse meio tempo, esse desconforto no meio do caminho, ele existe em diferentes graus, em diferentes momentos. A próxima pedra fundamental é sair do sempre fazer só porque precisa ser feito. É treinar, procurar prazer no processo. Leveza no processo, e isso é treino, é boa intenção e busca para sair do eu faço porque precisa ser feito, eu faço bem porque precisa ser feito. E nós não encontramos tempo. Nós criamos tempo para pausa, para o ócio, para o descanso. Por quê? Porque o não atendimento dessa área do ócio necessariamente desencadeia em descompressão viciosa, que vão trazer outras ações viciosas e vão ter resultados viciosos e uma vida pesada. Portanto, essa área é uma área que precisa manter uma grande atenção. E no áudio anterior, nós vimos mais 2 tijolinhos nessa jornada, que uma das causas do sofrimento é a insatisfação e raiva constante. É comum ter esses 2 sentimentos, ou um ou outro, ou os dois, de raiva e insatisfação com a vida, mas parece que é um pano de fundo que a gente não presta atenção. Ajuste sua lente, o foco, a visão de mundo, para não funcionar, não agir a partir desses impulsos de insatisfação, impulsos viciosos, impulsos de raiva, impulso vicioso, e sim de impulsos virtuosos que nos despertem para a curiosidade com o novo, com o desconhecido, assim como uma criança faz. Se você estiver percebendo, observe esse pano de fundo. Se está percebendo insatisfação e raiva, só para e ajusta para qual? Para boa vontade. E no áudio e hoje nós vamos nos aprofundar sobre o poder de 5 minutos. Fênix, 5 minutos. Com consciência, com atenção, com intenção, com deliberação, são poderosíssimos. No mundo do trabalho e no mundo dos estudos,
Existe uma técnica muito famosa chamada técnica Pomodoro. Você já ouviu falar? Vou falar rapidamente por ela. Se tiver curiosidade, só dá um Google. Mas ela, sucintamente, ela foi criada por um italiano e era um estudante. Foi no final da década de 80 que ele criou essa técnica para estudar. Naquela época ainda não tinha tanto eletrônico assim e era muito comum usar timer de cozinha e sempre tinha o timer de cozinha, era de forma de tomate e ele apitava, ele fazia um barulho. Os fogões hoje em dia têm isso, é justamente para dar o tempo de cozimento na cozinha. Então ele pegou esse tomate da mãe e começou a usar para tempo de estudo 100% focado, zero distração. E ele se dava 5 minutos para ir levantar, tomar um café, tomar um chá, tomar uma água, ir no banheiro, e depois ele vinha, trabalhava mais 25 minutos, depois descansava 5, e fazia 4 ciclos desses de 25 por 5. E depois de 4 ciclos de 25 por 5, ele fazia, de 4 ciclos de 25, no último ele não fazia 25 minutos só de descanso, ele fazia um tempo maior. Aí era de ajuste, ele ajustava conforme o horário dele e o cansaço, mas um tempo de 15 minutos a meia hora de descanso, de ócio, de pausa, e isso o apoiava a assimilar muito melhor o conteúdo que ele estava estudando. Então, essa técnica foi sendo difundida e nos trabalhos, no mundo corporativo, ela também é utilizada para as pessoas fazerem um trabalho focado naquele tempo. E as outras pessoas em volta sabem que ela está fazendo uma técnica Pomodoro e não a interferem, não conversam com ela, não a interrompem naquele período. Isso já foi colocado em muitas empresas. E você? Como é que você está gerenciando o seu tempo? Você gerencia bem o seu tempo? Uma forma interessante para descobrir como anda a sua gestão de tempo é fazendo as seguintes reflexões. 1. Você estuda e ou trabalha até ficar cansado, exausto, não aguentar mais, fica lá forçando a barra? Ou faz intervalos com frequência? 2. Antes de começar, você faz uma lista das tarefas, você pensa o que você quer fazer, quanto tempo mais ou menos demora, ou você fica lembrando tudo na cabeça, deixando tudo na cabeça. Ou deixa tudo desorganizado, um papelzinho aqui, uma lista ali, aquela outra lista colar. 3. Você sabe quais são as principais causas de interrupção no seu trabalho, ou no seu estudo, ou na sua tarefa? 4. E as causas da procrastinação? Vá fundo nessa pergunta. Procrastinação é proteção, é uma autoproteção. Você está se protegendo do quê? De quem? Por que você está procrastinando? 5. Você estima o tempo que você gastará com determinada atividade e depois consegue conferir se valeu, se você foi eficiente? Ou vai deixando a vida me levar, vida leva eu? 6. Você trabalha bem com prazo, com deadline, tem que ficar fazendo tudo contra o relógio? Trabalha bem sob pressão? Ou então você precisa se sacrificar? Se você relaxa, você depois precisa ficar sacrificando. Tem que ter o trabalho duro para conseguir o sucesso. 7. E se você for super eficiente, o que você ganha? Quando você executa a tarefa e quando você tem sucesso, o que você realmente ganha? 8. E se você for super eficiente, o que você perde? Perco? Não, eu só ganho sendo eficiente. É mesmo? Volta lá na procrastinação. Quando você é muito eficiente, a tendência é você pegar muito mais coisas para fazer. É tentar forçar ainda mais. Não, eu aguento. Não, eu dou conta. Eu já fiz toda aquela atividade, eu dou conta. Repito a pergunta. Se você for super eficiente, o que você perde? E a próxima pergunta, quase pergunta bônus. Tá, beleza. Tudo aí no mundo corporativo, tudo certinho, quadradinho, tem horário, tem ponto, beleza. E como é que a gente faz quando a gente tem criança pequena?
Era essa a pergunta que eu sempre me fazia, porque essas técnicas funcionavam muito bem para mim. E aí depois eu tive filho e queria colocar nesses quadradinhos aí. E várias outras coisas que eu já falei lá do milagre da manhã também. Eu falei assim, tá, beleza, tô com um filho pequeno, como é que faz? Eu ponho o timer aqui e explico pro meu filho que ele vai deixar a mamãe aqui quietinho por 25 minutos, tem uma plaquinha lá na porta. Então, não é. Não é assim. E pessoas que trabalham em enfermaria, por exemplo, em hospital, departamentos lá, polícia, bombeiro, não dá exatamente para fazer isso. Quando a gente, quando a gente tem alguma situação fora do nosso controle e que você tem responsabilidade, e isso interfere muito no seu tempo, como é que faz? Eu vou compartilhar com você o que eu fui fazendo no gerúndio e ainda vou fazendo. Eu executo uma tarefa e eu fui explicando para os meus filhos, a mamãe vai colocar 5 minutos, 2 minutos, e eu literalmente uso muito o timer do meu celular. O aplicativo do timer do meu celular é algo que eu uso várias vezes por dia. Eu vejo a tarefa que eu executei ou que eu preciso executar e o meu nível de cansaço e eu faço essa pausa. Eu ponho sempre um timer. E também para os meus filhos eu vou ensinando as mesmas coisas proporcional à idade deles. Ó, mais 2 minutinhos para determinada tarefa. Ó, mais X minutinhos para brincadeira. E eu ponho o timer. Para as crianças funcionam porque eu tiro de mim a responsabilidade do timer. Eu faço um combinado com as crianças e quando o timer tocou, tocou. E eu honro isso. Então eu junto essa técnica Pomodoro e eu adapto, ajusto a vida que eu tenho e a rotina que eu tenho. E isso é possível. Só que é teste, adaptação e treino. Porque sim, 5 minutos tem poder. Tem vezes que eu só tenho 2 minutos. Da onde você acha que surgiu a respiração pausada meditativa? É quando eu não tinha tempo para nada, eu tinha uma respiração de distância. Portanto, 1 minuto de põe o timer, desliga tudo e fica lá, respirando. Você consegue só ir no banheiro? Perfeitamente, vai lá no banheiro. Se concentra, respira, volta para o centro, treina a ficar no centro, partindo da boa vontade, percebe a irritação e a raiva e tira, vai tirando, vai limpando, respirando. Nós ajustamos nossa visão parando e praticando. Por exemplo, a contemplação curiosa que falamos no áudio anterior. É sobre o ócio e a introspecção. Esse olhar curioso para a vida. Conseguir limpar esse pano de fundo de insatisfação e raiva e admirar a vida como ela é. É treino. Então é um convite a treinar esse encantamento pela vida. Por quê? Porque isso reduz a sensação de insatisfação, reduz aquele perfeccionismo tóxico, pesado, do fazer porque precisa ser feito. E aí, Fênix, vai! Começa onde você está e com o que você já tem agora. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha a sua roda mais leve. Faça ciclo de tarefas seguido de pausas. As pausas são necessárias. Esse ócio de 1 minutinho é fundamental. Isso no final do dia vai reduzir aquela fome de doce absurda. Cuida dessa área do ócio ao longo do dia, não só no final do dia, não só nas férias. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área do ócio e descompressão saudável. Como foram as ações nessa semana que passou em relação ao ócio? Você conseguiu cuidar dessa área? E a roda dianteira? As ações para a próxima semana, elas estão coerentes com a lua externa, com a lua que está lá no céu, que é externa, a sua lua interna, como é que você tem estado internamente, com as suas funções, com as suas obrigações? Ah, Fênix, e aí? Quem é que quer exercer esse poder por cada minutinho que você tem de ócio e aproveitar e sentir o prazer nesse tempo que tem? Quem quer?
Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem, só vem. Um grande beijo e até a próxima.